Esse trabalho é resultado de uma ação do Grupo de Estudos e Pesquisa em Escola, Currículo, Sociedade e Cultura Contemporâneos, cadastrado no CNPq e no GT Currículo da Amped, associado ao Laboratório de Educação e Imagem do PROPED da UERJ. O grupo foi constituído no ano 2000, ou seja, há mais de 15 anos, por professores da Faculdade de Educação da UNEMAT, que desenvolviam pesquisas em diferentes temáticas a partir da perspectiva pós-estruturalista. Atualmente o grupo é constituído por 13 membros, sendo 4 professores doutores da UNEMAT, um mestre, 3 estudantes de mestrado, 3 graduados, 2 bolsistas de iniciação científica. O grupo criou o Ateliê de Imagem e Educação da UNEMAT e está desenvolvendo o projeto de pesquisa Cinema, Infâncias e Diferença, problematizando a educação, o cotidiano da escola e o currículo. Qual que é a ideia central do projeto? É problematizar as infâncias e a diferença a partir de imagens e sons produzidos pelo cinema. Para o alcance desse objetivo, o grupo criou no ano passado, em 2016, o Cineclube, que acontece em noites alternadas de terças-feiras aqui na cidade de Cáceres. Nós temos um intercessor na nossa pesquisa, no nosso projeto e no nosso grupo, que é o filósofo francês Gilles Deleuze, né? E para ele, cinema e realidade não são duas instâncias distintas, né? Um estudioso do cinema em Deleuze é o Rodrigo Guéron, e é a partir dele que nós fazemos essas análises também. O cinema é compreendido então como uma potência, como uma possibilidade de criação do real. Após a apresentação dos filmes, os praticantes pensantes do cotidiano educacional, professoras e professores, são convidados a conversar sobre os filmes e sobre o que esses filmes os levaram a pensar. Essas conversas são tidos para nós, nos inspirando numa apropriação que a Nilda Alves fez de um conceito do Gilles Deleuze que se chama personagens conceituais. Essas narrativas passam a ser nossos intercessores nas nossas produções teóricas do grupo. É difícil falar em público sendo filmado, né? Penso que a gente entre no começo de toda conversa, né? Tem um quê de não vou falar, né? De que não vou me expor. Mas logo que as perguntas são lançadas, logo que um professor começa a contar a sua experiência, por isso que nós acreditamos na experiência como a força do grupo. Logo que o professor começa a narrar a sua experiência, os acontecimentos que ele narra vão suscitar outros acontecimentos que acontecem em outra escola, com outros personagens, com outros sujeitos, com outras pessoas. Então, nós vamos nos dando conta aí de como que, embora a prática seja distinta, né, muitas vezes o que circunda a prática são expressões, são palavras, são gestos, são ações, são práticas que são resultado, ou seja, que são efeito do que esse pensamento hegemônico vem nos fazendo pensar. Na minha casa eu cresci vendo assim, vários estereótipos, até dentro, né, de casa. Né? Quando que isso foi acabar? Quando que foi acabar um pouco aquele medo de dizer que você tem a cultura indígena, do negro, quando você começa a ter conhecimento das coisas. Realmente, de manhã, bem cedinho, o sereno da noite transforma
aquele cacho ali em um doce, fica cheinho de água, doce como mel. Olha que saudade da minha infância. Quando eu pude notar, né, que eles, por exemplo, eu me lembrei quando eles estavam fazendo um aviãozinho, quando a gente usava barro para fazer panelinha, né? Eu usei muito barro para fazer panelinha, deixava secar, né, no sol e aí brincava. Então, assim, eu fiquei maravilhada, encantada com o filme. Os vídeos que apresentamos a seguir são resultados dessa pesquisa. Foram produzidos a partir de narrativas de praticantes pensantes que movimentam o Cineclube, né, e que abordaram o tema infância. Olha, que saudade da minha infância, quando eu pude notar, né? Por exemplo, que me lembrei quando a gente usava barro para fazer panelinha, né? Eu usei muito barro para fazer panelinha, deixava secar no sol e brincava. Era assim. De manhã bem cedinho, o sereno da noite transforma aquele cacho ali em um doce. Fica cheinho de água doce como mel. Você pega ele, chega a ficar grudando. A gente colocava na boca, chupava. Quando era criança, sujava o rosto. Assim, porque tem néctar e tem um negocinho amarelo, quase igual ao pólen. Era pólen e néctar que tinha naquele cachinho de flor. Aquele cachinho ali, do mato. Na minha casa, eu cresci vendo, assim, vários estereótipos até dentro de casa, né? Quando que isso vai acabar? Quando que vai acabar um pouco aquele medo de dizer que você tem a cultura indígena, do negro? Quando você começa a ter conhecimento das coisas, né? Porque quando você começa a perceber o outro lado da história, e eu percebi que eu tenho uma história. E que não é só do europeu, e que essa história, ela me orgulhou a partir do momento que eu conheci o passado, que a gente tem presente. A minha avó, meu avô, minha bisavó,